Show de bola. Boa noite, galera. Então vamos dar início aí à nossa última aulinha sobre as zonas de vida aquática. Bem, antes de tudo, vamos fazer um comparativo aqui entre os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos, né? Basicamente, né, vocês vão fazer a apresentação dos seminários sobre os biomas, então os ecossistemas terrestres, além de tudo que a gente já falou durante o semestre, né, serão abordados especialmente nos seminários. Mas é interessante a gente fazer desde já esse comparativo para entender que esses ecossistemas terrestres e aquáticos apresentam especificidades que vão refletir nas comunidades que ali habitam, né? Então aqui vamos falar sobre algumas delas. Por exemplo, a limitação por água. Os ecossistemas terrestres vão ter uma limitação por água muito maior do que nos ecossistemas aquáticos, né? Vocês sabem que, evolutivamente falando, a vida surgiu na água, os organismos começaram a se diversificar na água e, a partir do momento que passaram a sair do ambiente aquático e invadir, colonizar o ecossistema terrestre, várias adaptações elas foram importantes. E talvez as mais importantes tenham referência a evitar a dessecação, né, evitar a perda de água e também as adaptações que auxiliam na absorção dessa água, né? Se a gente pensar rapidamente em animais e plantas, pensa aí, vamos comparar. Vocês sabem que as plantas se originaram a partir de algas, né? Pensa numa alga e pensa numa planta terrestre mais complexa, como uma angiosperma. Olha as diferenças em relação às adaptações, né? Uma alga ela tem o talo dela todo flexível, mole, né? Se você tira da água ele já desmancha, né? Não consegue se sustentar no ambiente terrestre. Além disso, no ambiente aquático, né, as algas elas ficam totalmente envolvidas por água, então isso facilita muito a assimilação de sais minerais da própria água. Enquanto que no ambiente terrestre isso não seria possível, né? Então as plantas precisaram desenvolver estruturas de sustentação como tecidos como colênquima, esclerênquima, né, que permite uma sustentação no ambiente terrestre. Além disso, né, uma cutícula para evitar a perda excessiva de água pela superfície corporal, presença de estômatos, né, para ter o controle das trocas gasosas mais eficiente, a presença de raízes, né, já que não tem disponibilidade de água no entorno, no ar que os envolve, né, tem que buscar água no solo e para isso as raízes são muito importantes. Então, isso nas plantas, né, mas nos animais também foi assim, né? Os animais, quando saíram da água, precisaram de adaptações muito semelhantes, com relação à pele mais grossa, queratinizada, para evitar dessecação, né, do animal, né, formas de controle osmótico, né, considerando a escassez de água no ambiente terrestre e por aí vai, né? Até mesmo o comportamento, né? Adaptações com relação ao comportamento das espécies também são importantes quando a gente fala em limitação por água, tá bom? Outro ponto importante que a gente pode comparar quando fala de ecossistema aquático e terrestre é a limitação por luz, né? A limitação por luz é muito menor no ecossistema terrestre do que no ecossistema aquático, né? Vocês sabem que quando a radiação solar ela atinge a camada gasosa do planeta, que é a atmosfera, desde lá do nível da estratosfera, né, até a troposfera, aliás, até atingir a superfície, essa luz ela vai sofrendo vários processos, como reflexão, dispersão, absorção, e isso tudo vai reduzindo a quantidade e mudando a qualidade da luz até chegar aqui na superfície. Cara, isso acontece já na atmosfera. Imagina quando essa luz sai do ar e invade a água. Os processos são muito mais intensos, né? Então ocorrem também os processos de reflexão, refração, dispersão, absorção. Isso, à medida que esses processos, esses fenômenos físicos vão ocorrendo, a luz vai se tornando cada vez mais escassa.
Então, quando ela chega na água, ela já está em menor quantidade e com a qualidade dela também totalmente modificada, fazendo com que ela seja mais limitante na água, no ambiente aquático, né? E isso, obviamente, influencia no hábito de vida e nas adaptações das espécies com relação a formas de sobrevivência fixas ou flutuantes, ou com movimento ativo, em se tratando de vegetais, diferentes pigmentações que surgiram ali, né, que surgem ali no ambiente aquático, que muitas vezes a gente não encontra nos ecossistemas terrestres, nas plantas, né, e por aí vai. Então isso tudo, gente, é só para a gente fazer esse comparativo, esse retrospecto aí, né, essa retrospectiva de pontos que vocês já estudaram, né, em outras disciplinas, inclusive. Variação da temperatura, ela é muito maior no ambiente terrestre do que no ambiente aquático, né? Principalmente devido ao alto calor, elevado calor específico da água. A água demora muito para esfriar e demora muito para esquentar, né? Então ela tem que absorver muita energia para aumentar a sua temperatura e tem que perder muita energia, né, na forma de calor para poder reduzir sua temperatura. No ar essas alterações são mais intensas, mais rápidas, né? E isso também vai influenciar nas morfologias das espécies de cada tipo de ecossistema, né, no hábito de vida e tudo mais. Limitação por oxigênio. Na água, na terra, a limitação é menor, né? E na água, a limitação é maior. Isso tem a ver também com o processo de difusão, né? O oxigênio ele é produzido no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Em geral, o que é produzido no ambiente aquático, uma parte ela escapa para o ar devido, né, à agitação das moléculas, né, e ela sai do meio líquido com mais facilidade para a atmosfera. Apesar de que ela pode sair da atmosfera e entrar na água também por difusão, né? Mas na água, a solubilidade do gás oxigênio ela é menor. Então, isso faz com que a limitação seja maior, tá bom? Bem, a rigidez, aqui está a rigidez dos esqueletos, mas eu prefiro falar em estruturas de sustentação, né? Vamos falar aqui para plantas e animais em geral, porque isso serve para os dois. Nos ecossistemas terrestres, né, os organismos têm que ter uma estrutura, né, de sustentação muito maior, mais rígida, né, do que os organismos que vivem na água. Por motivos meio óbvios também, né? Pensa numa alga, igual a gente falou, né? A alga ela consegue se manter na água porque a água tem uma densidade maior do que o ar. Então, os organismos na água, eles são, entre aspas, leves, né? Então, a própria água, ela auxilia nessa sustentação, na suspensão, na flutuação, né? Na Terra não tem isso. Então, os organismos nessa transição precisaram desenvolver estruturas rígidas, como, por exemplo, né, no grupo dos artrópodes, o exoesqueleto ele é importantíssimo, né, na conquista aí, do ambiente terrestre, né? Então, quando a gente pensa em crustáceos, né, que muitos vivem na água, né, mas aqueles que já conseguem também viver no ambiente terrestre precisam desse exoesqueleto. Quando a gente chega nos insetos, né, os insetos explodiram no ambiente terrestre. E o exoesqueleto foi um dos pontos aí que permitiram isso. Não é só animal, né, gente? Né? E assim, estou dando o exemplo do exoesqueleto, mas nos vertebrados, né, o próprio esqueleto interno, nas plantas, como a gente falou, estruturas de sustentação, como colênquima, esclerênquima, né, a impregnação de lignina, tudo isso, né, ajudou nessa sustentação e, né, o desenvolvimento de um sistema de condução também mais eficiente, né, ligado a essa questão das estruturas rígidas, enfim, uma série de questões, né? E as cadeias alimentares? As cadeias alimentares nos ecossistemas terrestres, elas são menos complexas, né? Vão tirar cadeias e vão falar que teias alimentares, né? Que já inclui uma rede.
Então elas são menos complexas no ambiente terrestre se comparado ao ambiente aquático, né? Isso tem várias hipóteses também, né? A maior delas é que a vida surgiu na água, então os organismos aquáticos tiveram muito mais tempo para poder se diversificar, né, e se relacionar com outras espécies, né, das espécies se interrelacionarem, né, criando e acabando com algumas relações alimentares. Mas o fato é que existe uma grande diversidade de trama, né, de uma trama alimentar no ambiente aquático quando comparado ao terrestre. Claro que no terrestre também tem, né, uma floresta tropical, tem uma grande rede alimentar, mas nada comparado ao ecossistema aquático. Só como exemplo, se a gente pegar só o fitoplâncton e o zooplâncton, a quantidade de espécies que tem nessas duas comunidades e que interagem entre si, né, geram uma trama, né, vários cruzamentos ali em relação a relações alimentares que nós, às vezes, fica até difícil de contabilizar, tá? Bem, e hoje, né, o tema da nossa aula é sobre zonas de vida aquática. Quando a gente fala dos ecossistemas aquáticos, nós damos ênfase principalmente aos ecossistemas de água doce. Deixa eu colocar a ponteira aqui que eu esqueci, né? Só colocar a cor vermelha. Então, quando a gente fala nos ecossistemas aquáticos, a gente está falando dos ecossistemas dulcícolas ou de água doce, né? São principalmente os ecossistemas continentais e eles são classificados de acordo com a salinidade. A gente considera um ambiente de água doce aqueles que têm a salinidade menor do que 0,5 gramas por litro. E os ambientes de água salgada, né, que são os ambientes marinhos, a salinidade deles gira em torno de 35 gramas por litro. É claro que existe uma amplitude nesses valores. E entre esses dois valores também existe vários outros valores, que vão formar vários ecossistemas, incluindo que estão associados muitas vezes mais aos ambientes de água doce ou mais aos ambientes de água salgada, ou aos dois, né? Então, entre água doce e água marinha, a gente tem uma escala aí que envolve os ambientes salobros, por exemplo, né? De águas salobras, que envolve vários tipos de ecossistemas também, que nós vamos comentar, né, sobre alguns deles nessa aula também, tá bom? Bem, só para reforçar aqui que a salinidade, pessoal, seja no ambiente de água doce, no ambiente de água salgada, ela vai ser um dos fatores abióticos mais importantes, né, que mais devem ser considerados quando a gente fala de distribuição dos seres vivos, tá? Salinidade ela é importantíssima, né? Ela envolve, por exemplo, formas de controle hídrico, né, e de sais dentro do organismo. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar um protozoário de água doce, né, uma ameba que seja, e jogar na água salgada, ela morre quase que imediatamente, né? Porque todo o sistema fisiológico dessa célula aqui na água doce foi preparado, né, foi desenvolvido para evitar a absorção excessiva de água, né, e o controle excessivo dessa absorção de água. Então, tanto é que muitos protozoários de água doce têm aqueles vacúolos pulsáteis, né, que ajudam a eliminar o excesso de água doce e controlar também ao mesmo tempo os sais, para não ficar sem sais importantes no interior da célula, né? E no ambiente marinho é quase que o oposto, né? Então os sistemas fisiológicos são bem diferentes. E isso, obviamente, regula a distribuição, né? Por isso que tem algumas espécies que são só de água doce, outras só de água salgada, e algumas, né, em menor quantidade, que conseguem transitar em alguns momentos aí, da água doce para água salgada e da salgada para doce. Bem, quando a gente fala de ambientes aquáticos, pessoal, eu vou falar aqui para vocês das três principais comunidades de seres vivos que habitam os ambientes aquáticos, independente de ser água doce ou salgada, né? Quais são as três principais comunidades? Não são as únicas, tá? Mas essas três são as principais. Algumas delas vocês já
né, já foram apresentados. Então, a primeira delas aqui, o plâncton, né? Vocês devem lembrar que o plâncton é uma comunidade que reúne micro-organismos que vivem em suspensão na coluna d'água e que, ao mesmo tempo, estão à mercê dos movimentos da água, né? Ou seja, acompanham as correntes aquáticas. Então, isso define o plâncton, né? O plâncton são esses organismos que eles não apresentam o que a gente chama de movimento ativo, para quebrar a força da água. Se vier uma corrente, se vier uma onda, qualquer coisa nesse sentido, vai arrastar o plâncton, tá bom? Bem, o plâncton também ele é dividido com relação à forma de nutrição, né, de alimentação. A fração autotrófica do plâncton é chamada de fitoplâncton, né? Inclui microalgas, cianobactérias, como nós já estudamos lá na Botânica 2, né? E existe a fração heterotrófica do plâncton, que é o zooplâncton, que vai incluir protozoários de grupos diversos, vai incluir microcrustáceos, como esses cladóceros aqui, que um exemplo a pulga d'água, né, chamada de Daphnia. Então, tem pequenas larvas, né, de vários organismos que também habitam o zooplâncton. O zooplâncton tem como principal fonte alimentar o fitoplâncton. Então, fito é a fração autotrófica, fotossintetizante, que serve de alimento para esses organismos que compõem o zooplâncton, ok? Outra comunidade importante é o benthos. O benthos, pessoal, é formado por organismos que vão viver na superfície sólida, né, do ambiente aquático. Geralmente essa superfície sólida ela está localizada no fundo, lá nos sedimentos, né? Essa superfície sólida pode ser um costão rochoso, pode ser um fundo arenoso de uma praia, né, de um lago, pode ser um fundo lodoso de um manguezal, de um estuário, tá? E os organismos que compõem o benthos, eles podem ser fixos, né, como por exemplo esponjas, né, quinidários, que vivem fixos no substrato e podem ser móveis também, como, né, algumas espécies errantes de crustáceos que vivem associados aqui ao fundo, moluscos, né, equinodermos, como no ambiente marinho nós temos a estrela do mar, né, que fica se deslocando ali, é um organismo errante, de hábito errante, né? Ele vai se deslocando, né, em contato com a superfície. E o benthos, não sei se vocês lembram, mas ele também pode ser dividido em fração autotrófica, que vai constituir o fitobenthos, né, formado principalmente por macroalgas e plantas aquáticas, e o zoobenthos, que vai ser formado por diversas espécies de animais, né, como, por exemplo, poliquetas que cavam galerias no sedimento, né, poliquetas como a minhoca, né, a minhoca da praia, também chamada, né, um poliqueto, e vários outros organismos, como a gente falou, incluindo moluscos, né, os crustáceos, selenterados, enfim. Outra comunidade, dentre as três principais, reúne o nécton, né, é o nécton. Essa comunidade, diferente das demais, ela vai ser provida de um meio de locomoção própria. Ela vive na coluna d'água, né? Só que essas espécies, né, que compõem o nécton, elas têm um diferencial. Produzem movimento ativo. O que é um movimento ativo? Aquele capaz de quebrar correntes aquáticas, vencer as barreiras da água, né? Esses organismos nectônicos, eles não são arrastados, eles podem até ser arrastados, né, por um certo período de tempo, mas eles conseguem nadar contra, né, correntes, movimentos da água, tá? E aí inclui peixes, né, peixes ósseos, cartilaginosos em geral, mas vários moluscos também, como o polvo, que tem movimentos por jato-propulsão, né, alguns crustáceos também que conseguem nadar, como algumas espécies de camarão, enfim, né, vários organismos todo organismo que apresenta movimento ativo na coluna d'água, tá?
geralmente são macroscópicos, né? Para vencer a barreira d'água, essa é a principal diferença de plâncton e nécton, né? Essa questão do movimento ativo. Bem, pessoal, essas são as três principais, mas é claro, existem outras comunidades. O próprio perifíton, né, que a gente já falou lá na botânica também, que reúne micro-organismos, só que não vivem em suspensão, né? O perifíton são aquela complexa comunidade de micro-organismos que vivem fixos ao substrato, né? No fundo, numa rocha, na concha de animais. Então, aquele biofilme que é formado em substratos submersos reúne o perifíton. Ali tem protozoários, bactérias, larvas de diversos organismos, nematóides, né? Microalgas, cianobactérias, uma gama de micro-organismos. E existe também o pleuston e o neuston. Não sei se vocês já ouviram esses termos, tá? São duas comunidades que estão relacionadas à lâmina d'água, né? Aquela interstício entre ar e água, né? O pleuston basicamente é formado por organismos como a caravela portuguesa, né? Algumas espécies que apresentam uma estrutura flutuante que fica para fora d'água e o resto do organismo fica dentro d'água, né? Já o neuston, ele está associado literalmente, intimamente à lâmina d'água. Então, existem organismos que formam o neuston que conseguem caminhar sobre a lâmina d'água. Já viram algumas espécies de artrópodes, aracnídeos, né, que conseguem andar sobre a água porque não, elas, devido à tensão superficial que a água oferece a esses organismos. Então, esse organismo que consegue viver e interagir acima da lâmina d'água é chamado de epineuston, epi em cima, né? E aqueles que ficam associados à lâmina d'água mais abaixo são chamados de hiponeuston. Algumas larvas de insetos, né, de mosquito, né, tem uma partezinha que fica grudada na lâmina e o restante fica abaixo d'água. São exemplos, então, de organismos que formam o neuston, ok? Bem, vamos começar então falando dos ambientes de vida marinha, né? Dos ecossistemas marinhos. Bem, vamos começar falando da zona marinha costeira. Pessoal, a zona marinha costeira é aquela mais próxima à região continental, né? Ou seja, aquela que vai incluir a plataforma continental, principalmente, né? Todas essas outras regiões aqui a gente vai falar mais para frente. Daqui a pouco eu também dou uma geral, só para aproveitar a imagem. Então, a zona marinha costeira, galera, é uma região muito rica porque ela inclui as regiões que tem a plataforma continental, ou seja, menor profundidade, porque você está saindo do continente e entrando no ambiente marinho. As águas elas são mais quentes, mais ricas em nutrientes. São mais quentes por quê? Por causa da profundidade, né? A plataforma continental ela vai chegar aí só até os 200 metros de profundidade, aproximadamente. Então ela pega boa parte da zona eufótica, ou seja, a região iluminada da coluna d'água. E isso faz com que essa água se aqueça também com facilidade. Então a água ela é mais quente, tem a profundidade pequena, é rasa, né? E é rica em nutrientes por quê? Simplesmente porque aqui nessa região chega muito nutriente de origem continental, trazida pelos rios, né, pelo próprio escoamento superficial que ocorre ali ao longo de todo o continente em direção ao ambiente, né, ao litoral. E a gente então tem também uma grande biodiversidade aqui, um grande acúmulo de matéria orgânica. Essa região, dentre as regiões, né, marinhas, é considerada uma das mais ricas, né, em biodiversidade, tá bom? É uma zona com fortes interações com as áreas terrestres, né? Aqui a gente está pegando, é considerado também uma região de ecótone, né? Você está transitando entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, essa região mais litorânea, né, digamos assim.
ela constitui menos de 10% da área total dos oceanos, né, dos ambientes marinhos do mundo, mas abriga 90% de todas as espécies. Olha que contradição, né? Em termos de área, ela é a menor, se a gente comparar com toda a imensidão do oceano, mas é a que reúne, de uma forma geral, a maior biodiversidade, como eu falei, né? E são áreas muito produtivas. A produtividade primária líquida nessas regiões é muito alta, né? Tanto em decorrência do que a gente já falou, né? Tanto devido ao suprimento de luz, se tem muita luz aqui, ó, chegando, você tem uma produtividade primária muito grande, né? Tem uma taxa fotossintética muito grande nessa região. E também chegam muitos nutrientes vindos por correntes marítimas e das áreas continentais, como a gente falou, né? As correntes marítimas que trazem nutrientes para essas regiões mais costeiras incluem um fenômeno chamado de ressurgência. Vou falar dele mais para frente. Ressurgência são correntes de águas frias, né, águas frias e ricas em nutrientes, que vêm lá de outras regiões mais profundas do oceano, devido ao arrastamento de parte da água que estava aqui na superfície, né, na plataforma continental, devido à ação de ventos alísios, né? Então o vento arrasta essa massa d'água que estava aqui, deixando espaço para a chegada dessas correntes, dessas massas de águas frias ricas em nutrientes, né? Que caracterizam um fenômeno chamado de ressurgência. Aqui no Brasil é muito típico na região de Cabo Frio, Arraial do Cabo, lá na região dos lagos no Rio de Janeiro, né? São regiões de águas extremamente claras, frias e ricas em nutrientes, né? Porque esses nutrientes vêm dessa forma, devido ao fenômeno da ressurgência. Beleza? Bem, vamos falar primeiro, antes de entrar nos outros ambientes marinhos, vamos falar daqueles que estão associados, né, aos ambientes marinhos, que sofrem influência, né? Como os estuários, as áreas costeiras alagadiças e os manguezais, né? Bem, os estuários, como vocês já devem ter ouvido falar, são áreas de grande produtividade. Pensa só, o estuário ele fica na iminência, né, entre o final do ambiente, né, aquático continental, o rio, por exemplo, né, e a chegada no ambiente marinho. Então são ambientes que sofrem influências, né, tanto do ambiente do rio quanto do mar, digamos assim. E considerando o rio que lhe deu origem, né, uma foz de rio, por exemplo, que pode ser um ambiente estuarino, ela atua como uma bacia de acumulação, porque tudo que vai chegando ali, ó, de cima do rio vai se acumulando nessa bacia. Então tem muitos nutrientes que são trazidos pelos rios e lagos também que podem estar associados, né? E também tem uma influência, como eu falei, do ambiente marinho, né? O mar, ele muda, a maré ela muda, varia pelo menos 2 vezes por dia, né? Em geral, 2 vezes por dia. E essa variação da maré, ela faz com que a água marinha, em alguns momentos, ela invada essas regiões estuarinas, ocorrendo mistura de água salgada com água doce, caracterizando então aquele ambiente salobro, né? Bem, além dos estuários, que eu vou falar melhor e dar alguns exemplos daqui a pouquinho, nós temos também várias áreas alagadiças, que vão ser ambientes que em geral são associados aos estuários, né? Correspondem a terras permanentemente ou periodicamente inundadas, tá? E aí vai incluir bocas de rio, braços de mar, baías, canais, manguezais, né? Nas regiões tropicais a gente tem muito formação manguezal, que são ecossistemas. A gente vai mostrar alguns daqui a pouco, alguns exemplos. E pântanos, né? Nas regiões temperadas. Pessoal, aí cada tipo de ecossistema desse tem as suas características, né, principais. E aí, é lógico, não é o foco dessa aula, a gente vai estudar também isso melhor lá na Ecologia 3, mas quem tiver curiosidade para saber a definição, né, de cada área alagadiça dessa, pode recorrer aí a literaturas mais específicas, né, que não é o nosso caso aqui, tá bom? Bem, vamos mostrar de uma forma geral os estuários e alguns ambientes alagadiços, né, que estão associados aos estuários.
Aqui a gente tem uma imagem linda, né, da foz do rio Piraquiaçu, né? Então é que forma essa grande região de estuário. Quem já passou nessa região, passando ali por Aracruz, deve ter observado a grande formação de manguezais que a gente tem, né, de ecossistema manguezal, as margens dessa região aquática estuarina. E os manguezais têm toda uma comunidade adaptada para daquela condição, né? Então é um solo lodoso, né? Forma uma lama, sedimento muito fino, né? Com um intenso processo de decomposição, por isso que a lama de mangue é preta, né? E é muito macia. Quem já teve a oportunidade de entrar no mangue e pisar, sabe que afunda praticamente até o joelho na primeira pisada. E toda a comunidade é adaptada, né? Não são muitas espécies de plantas que sobrevivem ali, elas têm que ser totalmente adaptadas, né? Com relação ao controle osmótico, né? Ao controle da salinidade, como utilizar uma água salgada. Então tem toda uma adaptação. A falta de oxigênio no solo, naquela lama, devido ao intenso processo de decomposição. Tem muita gente que entra no mangue e acha horrível, né? Eu, particularmente, acho muito bonito, porque quando a gente estuda as adaptações, principalmente lá na fisiologia vegetal, quando a gente vai ver exemplos de plantas de mangue, cara, são as espécies só existem ali. Só existem 3 gêneros de espécies de plantas de manguezal e 5 espécies, né? 3 gêneros e 5 espécies. Olha que doideira, elas são muito adaptadas, cara, são muito adaptadas. E aí quando a gente acaba com mangue, a gente está deixando de ter essas espécies, porque elas não vão sobreviver em outros ambientes. Elas são totalmente adaptadas àquela condição, né, que parece hostil para a maioria das espécies vegetais, mas que para elas é perfeito. E junto a elas, lógico, né, toda uma fauna associada, tá? Aqui um outro exemplo de complexo estuarino, né, que é o estuário que forma a Baía de Vitória, né, e regiões associadas. A gente sabe que Vitória é uma ilha, né? Se a gente consegue ver um mapa como esse aqui, uma visão aérea, dá para perceber por que Vitória é uma ilha, né? Ela fica dividida, ela fica circundada pela Baía do Espírito Santo, que é a região de mar, né? Aqui já é o Oceano Atlântico. Para quem já foi ali nas regiões do Shopping Vitória, passou pela Ilha do Boi, Ilha do Frade, né? Praia de Camburi, sabe, né? O Pier de Iemanjá, aqui, né, nessa região. Então aqui é o Oceano Atlântico. Mas antes de chegar no Oceano Atlântico, o que a gente tem envolvendo a Ilha de Vitória? A gente tem o Canal do Porto, né, que separa Vila Velha de Vitória. Quando a gente passa a terceira ponte, é aquele canal ali que a gente visualiza, que faz parte da Baía de Vitória, que é uma região estuarina formada pela desembocadura, principalmente do Rio Santa Maria da Vitória, né, que é o principal contribuinte, mas ali a gente tem outros rios e canais também que desembocam, e o Canal da Passagem, né, que tá ligado à Baía de Vitória e liga a Baía de Vitória à Baía do Espírito Santo. Esse é o Canal da Passagem. Aquele, quando a gente passa ali na Ponte da Passagem, perto da UFES, né, a gente visualiza. Então, olha que interessante. A Vitória é uma ilha exatamente por isso. Ela é circundada por todo um sistema estuarino, né, e marinho que fazem dela uma ilha. Tá bom? E claro, aqui tem toda uma dinâmica, né, gente? Quem estuda esses ambientes tem que fazer, por exemplo, quem faz monitoramento da Baía de Vitória tem que fazer coleta, né, ao longo do dia em vários momentos. Tem que pegar maré vazante, maré enchente, porque muda totalmente a dinâmica, né? Se você for medir a salinidade num período de maré vazante, vai dar totalmente diferente da salinidade durante o período de maré enchente. Porque em alguns momentos o mar influencia mais esse estuário, em outros momentos o rio influencia mais do que o mar, né? Essa dinâmica é bem interessante para quem gosta de estudar ambientes aquáticos. E aí chegamos ao manguezal, né? Que
é um ecossistema. A palavra manguezal ela está relacionada a ecossistema, tá? Muita gente tem dúvida na utilização, no emprego das palavras. Mangue, né? Mangue a gente está se referindo à comunidade de seres vivos que vive no ecossistema que é o manguezal. Então, manguezal é ecossistema, mangue é a comunidade que vive nesse ecossistema, tá? E aí, os manguezais, como a gente bem falou, são ecossistemas associados aos estuários, né? Sofrem também com a variação ali do nível das marés, da água, mas de forma predominante. O solo ali do mangue, ele é formado por uma lama, por sedimento muito fino, formado principalmente por silt, argila que vem trazido ali dos rios, né? E vão se depondo aqui. Junto a isso, a deposição de matéria orgânica, né? Que vai misturando com esse silt, com essa argila, e vai dando uma coloração preta, escurecida para a lama do mangue, do manguezal, em virtude do excesso de matéria orgânica. E aí, claro, muita matéria orgânica e um solo, que é uma lama, na verdade, meio alagadiço, vai entrar em ação aqui vários organismos decompositores que consomem muito oxigênio dessa lama. Então, as espécies que vivem aqui enterradas na lama, elas têm que ter estratégias de respirar, porque quase não tem oxigênio nessa lama, né? Além disso, as espécies têm que ter umas estratégias de se sustentar na lama, né? Que é totalmente diferente uma planta que cresce num solo, né? Sólido, consolidado, e numa lama fina, né? Que não oferece não oferece suporte, né? E sustentação para aquela espécie. E aí, como elas resolvem isso? Através dessas fisionomias que a gente vê no mangue, que eu acho interessantíssimos, né? Interessantíssimo. Se a gente olha as plantas, algumas elas produzem os famosos pneumatóforos, que são aquelas estruturas que crescem, né, de baixo para cima, com várias lenticelas, que são estruturas que armazenam ar atmosférico, né, para poder levar oxigênio para as partes que estão debaixo, as raízes principalmente que estão debaixo da lama. Outras estruturas envolvem isso aqui, ó, raízes adventícias, né, que são aquelas que crescem dos troncos em direção ao sedimento. Então são chamadas de raízes adventícias. Algumas são chamadas de rizóforos ou raízes escoras, né, que elas crescem numa altura maior a partir do caule e ajudam a escorar, né, essa planta, dando maior sustentação. E aí a gente consegue diferenciar alguns gêneros, né? O gênero Rhizóphora é muito característico, também é chamado de mangue vermelho, tá, pessoal? Essa planta aqui. Porque quando você corta um pedaço da casca, tira um pedaço da casca aqui do tronco, você vê uma coloração avermelhada, principalmente devido à grande quantidade de tanino, que é explorado inclusive para curtir o couro, é utilizado também nas panelas de barro, né, que são feitas lá pelas paneleiras, né? E a risófora então é chamado de mangue vermelho, tá? O nome popular. E na risófora é muito comum os risóforos, tá vendo? Ó? Essas raízes escora, né, que crescem mais de partes mais superficiais aqui do caule e ajudam a dar sustentação. Também tem a presença de raízes adventícias. Tanto uma quanto outra apresentam esses pontinhos aqui, ó, que são as lenticelas. Lenticelas, como eu falei, são estruturas que funcionam como câmaras aeríferas. Elas armazenam ar, né, e permitem a condução de oxigênio para essas partes aqui que ficam debaixo da lama, onde não tem oxigênio. Tá? Dois outros gêneros que têm estratégias diferentes são a Vicenia e a Lagunculária. A Lagunculária é chamada também de mangue branco, tá bom? Nome popular. Tanto a Vicenia quanto a Lagunculária produzem o que a gente chama de pneumatóforos, que são aquelas estruturas, sabe, que crescem de baixo para cima,
tentando sair da lama, daquela lama, né, que fica submersa com com um acúmulo de água, e vão em direção ao ar, também com a presença de lenticelas nessas estruturas, tá? Gente, essas são só algumas adaptações, né, das plantas que vivem no ecossistema manguezal. Tem várias outras adaptações muito interessantes. Por exemplo, né, a glândulas de sal. Muitas folhas dessas espécies aqui, elas apresentam na base uma glândula de sal. Quando você passa o dedo e leva à boca, você sente que é salgado. Inclusive, a gente visualiza na base das folhas cristais de sal. Isso porque, gente, a água que chega aqui para elas é salobra. Vocês sabem que as plantas precisam de água H2O, mas não água salgada. Água salgada, rega uma planta com água salgada durante um dia que você vai ver, ela morre, né? Então essas plantas aqui, elas tiveram que se adaptar a utilizar essa água, a alguma forma de conseguir utilizar essa água. Uma forma foi excretando sais. Então elas absorvem essa água e excretam o excesso de sais para poder utilizar essa água das mais diversas formas, né? Para condução, né? Para o metabolismo celular, enfim. Tem outras adaptações também com relação a flores e frutos, né? O fruto de muitas delas apresenta uma espécie de lança, né, de ponta, que faz com que quando o fruto caia, ele caia assim, ó, fica fixado na lama. Se fosse só a parte redondinha, ia cair aqui na lama, afundar e morrer, né? Então, como ele desenvolveu essa estrutura aqui, tipo uma lançazinha, quando cai na lama, fica em pezinho, permitindo que o embrião que esteja aqui dentro da semente germine, formando a plântulazinha, que depois vai dar origem a uma planta adulta, né? Então é muito interessante, né? São várias adaptações. E claro que os animais associados também vão apresentar adaptações para viver nesse ambiente, tá? Outro exemplo de ambiente estuarino é aqui a foz do Rio Doce, em Linhares. Vocês devem estar olhando isso aí, lembrando do desastre de Mariana, né, que aconteceu lá em 2015, né? Tá, aproximadamente 5 anos. Na verdade, essa foto, ela não tem a ver com o desastre de Mariana, tá? Essa cor aqui, para quem já foi na região de Regência, ali em Linhares, que é onde o Rio Doce ele deságua, deve saber que em períodos chuvosos a água tem caracteristicamente já essa cor, justamente porque ao longo de toda a bacia de drenagem do Rio Doce, né, quando chove, ele recebe muitos sedimentos de origem alóctone. O que é isso? De fora para dentro, né, do sistema, dando então essa coloração característica, né, que a gente chama de água barrenta, né, com uma turbidez muito alta, tá? É claro que o desastre de Mariana deixou a água com uma cor muito mais turva e ferruginosa, né? Uma cor mais tendendo para um ferrugem, do que essa coloração simplesmente sedimentar aqui. E teve efeitos, né, muito mais graves, né? Um dos maiores medos que os pesquisadores, né, os estudiosos, os ambientalistas tinham com relação à lama que veio, né, do desastre de Mariana, é que essa lama chegasse, né, ao ambiente marinho, como a gente vai falar daqui a pouco, e pudesse ser deslocado por correntes, chegando em algumas regiões de elevada biodiversidade, como os recifes de corais, né? E, enfim, tudo mais, tá bom? Mas é um outro exemplo de estuário, né? Associado aqui a um ambiente marinho. E mais um exemplo, né? A foz do rio Amazonas. O rio Amazonas ele só é formado depois que o Solimões encontra-se com o Rio Negro na região de Manaus, né? E aí formam uma espécie de foz em formato de delta, desaguando diretamente no Oceano Atlântico, tá? Então é uma formação muito bonita, é uma das maiores bacias hidrográficas, né, do mundo. Então a gente consegue visualizar até de imagem de satélites, né, de uma forma bem nítida, tá? Aqui são duas imagens em momentos distintos. Então aqui já seria o Oceano Atlântico, tá? Posições diferentes. Bem,
E a gente, vamos pegar, né, um exemplo aqui mais próximo de nós, a Lagoa de Caraís, né, e alagados do Parque Estadual Paulo César Vinha, o antigo Parque de Setiba, fica ali na região de Guarapari, Espírito Santo. Bem, a Lagoa de Caraís, ela é um sistema lacustre, mas ela tá associada a várias formações de alagados que tem ali dentro do parque e que sofre influência direta, né, do ambiente marinho. Essas águas, gente, elas recebem, além do spray marinho que vem pelo ar, que também, né, influencia não só na água, mas na vegetação toda, esses ambientes de alagados e a própria lagoa, elas também recebem influência através do lençol freático. Existe um lençol freático marinho que está em contato com um lençol freático continental, né? Que é seria de água doce. Então existe uma certa mistura entre esses dois lençóis e quando o lençol marinho ele avança para o continente, ele acaba influenciando, né, abastecendo boa parte dessas áreas de alagados, né, e da própria Lagoa de Caraís. Então, é um ambiente, né, que vai apresentar águas mais salobras. Eu não poderia de falar, como um bom barrense, né, da foz do Rio Jucu, que é muito linda, né, porque ela ocorre dentro de uma região, uma unidade de conservação, que infelizmente não está muito bem preservada, né, que é o Parque Municipal de Jacarenema, lá em Vila Velha, na região da Barra do Jucu. Para quem não conhece, quando vocês estão indo lá para Guarapari pela Rodovia do Sol, depois que passou do posto dos guardas, né, da Polícia Rodoviária Estadual, toda aquela vegetação que vocês veem à esquerda de vocês faz parte, né, já da área do Parque Municipal de Jacarenema. E aquilo que vocês veem à direita também faz parte, né, o que a gente chama de área do Exército, né, é uma reserva, né, do Exército. Mas observem que o asfalto é um grande impacto, né? Corta no meio toda essa área de vegetação. E aí quando a gente chega aqui na região de estuário, olha que interessante. Aqui você tem formação de restinga, você tem formação de manguezal, né? Ao longo aqui do estuário. Você tem a foz do rio e tem aqui chegando, né? No ambiente marinho. Então você tem várias formações, é um ambiente muito interessante para estudar áreas estuarinas e associações, como manguezal, alagados, né? Bem interessante. Pessoal, dando sequência, vamos sair um pouquinho de estuário que a gente falou, né? Vamos agora para as praias arenosas, aquelas que a gente costuma frequentar, né? Bem, as praias arenosas elas vão ser muito influenciadas pelas marés, né? As marés vão determinar nas praias arenosas basicamente três faixas, que a gente já comentou também em outras disciplinas, né? O supralitoral. O supralitoral ele consiste da faixa de areia dessas praias arenosas, aquela que quase nunca é coberta pela água. Ela é quase constantemente, né, exposta. Né? Só em casos excepcionais, como marés muito altas, né, ou ressacas ou tempestades, essas regiões elas são cobertas pela água. Em geral é a faixa de areia mesmo, que sofre influência principalmente do spray marinho através dos borrifos. Né? Bem, saindo da areia e indo em direção ao mar, a gente tem aquela região que é constituída pelo mesolitoral. É a região que sofre grande variação das marés, né? Como a maré varia 2 vezes por dia, então tem momentos do dia em que a região, que o mesolitoral está descoberto, né? Na maré baixa ele fica descoberto e na maré alta fica coberto. Então é aquela a faixa de transição da praia, né? Que é o que a gente consegue ver quando o mar avança e quando o mar retrai, ok? E existe o infralitoral, que é uma região que está quase sempre submersa, né? Quase o tempo todo debaixo d'água. De vez em quando ela pode ser exposta, né? Nas marés de cisígia, nas fases de lua nova e lua cheia, em que a maré varia muito, né? Ela enche demais e esvazia demais. São as chamadas marés de cisígia. Alguém quer perguntar algo? Eu. Pode falar. Ô, Adriano, essa parte de
aquela parte que fica totalmente assim, sem influência muito assim, direta da água, mas é antes da Restinga, né? Restinga já é outra coisa, é outro nome, outra coisa. Isso, né? O supralitoral, quando a gente está falando de zona costeira, né? Na verdade, a restinga também está associada, né? Mas fica ali entre o limite daquela primeira formação de restinga, que envolve a mata pós-praia. Lembra, a gente está falando de praia, né? Então, por isso que o nome lá na restinga é mata pós-praia. Saiu da praia e começou aquela vegetação de restinga, ali é o limite, tá? Dali até em direção ao mar, até onde o limite da onde a maré avança chega, isso é o supralitoral. Em geral, o supralitoral é aquela região que a gente fica na praia, né? Quando vai passear na praia, monta o sombreiro, a gente fica até o limite, né? Quem passa o dia inteiro na praia sabe. Você acha um lugarzinho ali que a água não chega. Você vê a maré vazar e a maré encher e a água não pode chegar ali onde você está. Aquela região ali é o supralitoral. Beleza? Mas foi boa essa sua referência da Restinga, ficou muito boa para tentar entender, né? Porque a mata pós-praia, ela já é o início ali da Restinga, então já não pertence mais à praia propriamente dita, a praia arenosa, tá? Bem, claro que cada região dessa vai ter uma comunidade, né? Por mais que a gente ache que não tenha, né? As praias arenosas têm dão uma falsa impressão de não ter ser vivo ali, né? De vez em quando a gente vê um caranguejo fantasma lá no supralitoral, a gente vê um tatuí ou tatuíra, né, no mesolitoral, a gente começa a entrar para mergulhar e pisa numa alga ou, né, esbarra num peixe ou num crustáceo, mas na verdade tem muita vida ali, né? Tem muita vida. Claro que quando você tem as praias, a gente está falando das arenosas, quando a gente falar das praias rochosas, a gente vai ver que o fato de você ter um costão rochoso permite muito mais hábitats, a diversificação de hábitats e a diversidade vai ser maior ainda do que se comparado às praias arenosas, tá bom? Vocês já ouviram falar, né, da variação das marés, já devem ter ouvido falar, né? O principal fator que influencia nessa dinâmica de marés é a posição dos astros, né? Do Sol, principalmente o ciclo lunar vai influenciar aqui na Terra, né? Quando no ciclo lunar, na lua cheia e na lua nova, né? Os astros estão alinhados, a Terra, a Lua e o Sol, né? Essa força do Sol e da Lua sobre a superfície terrestre, né, sobre as águas, vai fazer com que a atração gravitacional seja maior e a variação da maré também seja maior. Então a maré sobe mais e desce mais, né, em relação ao continente. E quando você tem aquelas marés de quadratura, né, que é quando você tem as demais luas formando um ângulo aqui, ó, reto com o Sol, as forças gravitacionais elas são mais diluídas, distribuídas, fazendo com que as variações de maré sejam menores. É claro que junto a isso, né, a ação dos ventos, a direção dos ventos, o movimento de rotação da Terra, influenciam também na movimentação e na formação dessas marés, tá bom? Nessas três faixas que a gente falou, gente, os organismos eles vão se distribuir principalmente em função da capacidade de evitar a exposição ao ar e a perda de água. Então, um dos principais desafios em viver nessas regiões é evitar a dessecação, principalmente no supra e no mesolitoral, né? Aqui tem uma imagem de uma praia arenosa e aí eu vou falar para vocês por que às vezes a gente acha que não tem a comunidade não é tão desenvolvida. Claro que ela é menos do que uma praia rochosa, mas tem muita vida sim, né? Primeiro porque, né, na faixa no supralitoral realmente a gente tem uma condição muito mais adversa, né? Areia, um solo arenoso, temperaturas variando mais rapidamente ali naquele substrato, né? Então tem que ser espécies animais, vegetais, enfim, espécies em geral que consigam mesmo ter uma dinâmica muito grande.
Em geral, eles usam essa região, mas eles cavam galerias para debaixo do solo, onde a temperatura é mais amena, né? Esse é o caso, por exemplo, daquele caranguejo fantasma que a gente vê, o guruçá, né, da praia, que a gente vê andando de um lado para o outro, tentando se alimentar e rapidamente voltando para suas locas, né, que são os buracos, as galerias. Bem, à medida que a gente entra aqui, chega na região de transição, as zonas, né, o mesolitoral, região entre marés, aí aqui começa a ter uma diversidade maior, mas que vive muito enterrada na areia, né? Então a gente tem várias espécies de poliquetos que ficam enterrados na areia, moluscos como o corrupto também que ficam enterrados e tentando se alimentar, né, de organismos que ficam logo ali nos primeiros centímetros, né, da areia da praia. E lembra, as ondas aqui elas são muito fortes, então elas revolvem o sedimento o tempo todo. É um ambiente ainda muito hostil. Então, além desses organismos terem que evitar a dessecação na maré baixa, eles têm que ter uma certa resistência à ação mecânica das ondas, né, na maré alta. Então, por isso que a maioria deles vai viver enterrado. Aqui um exemplo bem conhecido da gente quando vai à praia é a tatuíra, ou tatuí, como a gente falou, que é um crustáceo que vive enterradinho aqui na areia, a onda vem e a onda volta. Quando a onda volta, a gente vê um certo risco assim, ó, na areia. E se a gente for lá e cavar, vai observar que ali embaixo tem um tatuí. O tatuí, ele tem um par de antenas plumosas, né? Cheio, parece uma pena mesmo, né? As antenas do tatuí. Ele se enterra na areia, fica abaixo da areia e só suas anteninhas que ficam para fora. Por isso que a gente vê esses riscos ali na areia quando a onda volta, né? E essas antenas, elas acabam captando, né, capturando várias partículas, né, organismos, matéria orgânica que vem junto com essas ondas, que o tatuí usa como fonte de alimento. Então é uma estratégia, né, de alimentação, de sobrevivência. E quando a gente chega lá no infralitoral, aí a gente vai ter várias formas de vida, né, que praticamente não vão apresentar adaptações para a vida fora da água, justamente porque já estão dentro da água, né? Então tem vários organismos errantes que vivem ali perto do sedimento, alguns já que formam o nécton que a gente falou, né, que conseguem se deslocar ativamente na coluna d'água, muitas espécies de macroalgas, né, que vivem ali também nessa região, enfim. Basicamente essa é a zonação que a gente vê, né, nas praias arenosas. E nas praias rochosas, gente? As praias rochosas, elas vão ser caracterizadas principalmente por terem encostas, né, rochosas íngremes, né? Nessas regiões a gente também vai ter as zonações, né, o supralitoral, onde a água não chega, o mesolitoral, que é onde tem variação da maré, e o infralitoral, que é onde é sempre submerso, né? Então a gente observa as mesmas zonas. Só que, claro, o substrato rochoso ele traz diferentes adaptações para as comunidades que vivem ali, exige diferentes adaptações, né? Então são nichos ecológicos diferentes que vão ser formados comparado a um substrato arenoso, tá? É claro, a gente consegue ver, né? A gente falou algumas vezes já no fenômeno de zonação, eu falei com vocês nas aulas anteriores, e a zonação a gente consegue observar quando vai por exemplo, ali nas regiões da Ilha do Boi, da Ilha do Frade, qualquer praia que tenha o floramento rochoso, é possível verificar o fenômeno da zonação. Em geral, os organismos que ficam aqui mais próximos ao supralitoral e no mesolitoral, eles têm que ser mais adaptados à dessecação, justamente porque a maré é baixa e eles ficam expostos, né? Então, muitos moluscos conseguem viver ali porque conseguem, no período de seca, entrar em suas conchas, né, e esperar, né, até que o nível da maré suba novamente. Muitos crustáceos têm a capacidade de se isolar dentro também das suas carapaças, né, das suas conchas, né, das suas formações rígidas, né, para evitar essa dessecação, né. Alguns têm hábitos de vida, né, que
por exemplo, a lígia, né, que é a barata da praia, é aquela pretinha que a gente fica vendo nas pedras, elas conseguem correr para regiões mais sombreadas ou regiões mais úmidas no momento da maré baixa, enfim. Então, cada espécie vai ter a sua adaptação. Nessa região a gente acha ainda muitas cracas, alguns mexilhões, né? E quando chega lá no infralitoral, a gente vai ter o predomínio das espécies que só conseguem viver debaixo d'água. Então, a maioria das algas, né, vão se diversificar mais ali. E na medida que a gente pega a transição, a gente já falou das algas lá na botânica, né, a gente tem uma tendência de sair do grupo de algas verdes, passando pelas algas pardas e chegando nas algas vermelhas, nas regiões mais fundas, né? Mais profundas, por uma questão de adaptação também, principalmente devido aos pigmentos, né? Mas ali na região infralitoral a gente já vai ter também uma variedade de organismos, como alguns pastejadores, como o ouriço, né? Muitas esponjas, alguns quinidários também. Então, esse fenômeno, essa transição que a gente observa muitas vezes na rocha, na maré baixa, através daquela variação de coloração, é uma variação, uma transição nas comunidades. É o fenômeno que a gente chama de zonação, tá bom? E é determinado principalmente pela dessecação, né? Pelas adaptações para evitar a dessecação, né? E as interações ecológicas que vão ocorrendo também a partir, né, naqueles diferentes pontos da rocha, né, nas diferentes zonas, ok? Aqui é um exemplo, né, de um floramento rochoso na beira do mar, ó. Então, quando a gente olha ali, ó, qualquer rocha dessa que a gente pegar, a imagem não foi muito bem escolhida, né? Mas, ó, qualquer rocha dessas que a gente pegar, a gente percebe as zonas, né, de cores, tá vendo? Verde, vermelhado, marrom. Essas faixas de cores são em virtude das comunidades que vão transitando ali, né, à medida que a gente caminha em direção ao mar, saindo do supralitoral e indo em direção ao infralitoral. Beleza? Agora vamos falar dos recifes de corais, né? Que são as coisas mais lindas, uma das coisas mais lindas que poderiam existir no planeta Terra. Bem, os recifes de corais, eles se formam em geral em águas claras, né? Tem que chegar luz, por isso que geralmente os recifes de corais eles vão se formar em profundidades até máximo aí 80 metros de profundidade, porque é uma profundidade em que as águas ainda recebem bastante luz, e águas mais quentes, né? Ocorrem nos trópicos e nas regiões subtropicais também, tá? E estão entre os ecossistemas mais diversificados e produtivos do planeta, né? Então são pontos de elevada biodiversidade e produtividade também. Claro, né? Estão em regiões quentes e com bastante luminosidade. A produtividade primária líquida nesses ecossistemas é muito grande. E isso tem a ver também com a formação, né, dos recifes de corais. Só para vocês lembrarem, né, os corais são selenterados, que na verdade são associações mutualísticas. Os corais são formados, né, pela associação do selenterado e das algas, né, que estão associadas. Geralmente são dinoflagelados, adaptados a viverem nos corais, né? Perderam suas carapaças, perderam, né, os seus flagelos e hoje vivem ali dentro das células dos corais, fazendo fotossíntese para eles, né? Então hoje os corais, a gente sabe que os corais eles só vivem devido às algas, e as algas também hoje criaram um grau de dependência muito grande com esses corais. Dependendo dos pigmentos que essas algas apresentam, eles também influenciam na coloração dos corais, tá? Que variam bastante. Bem, esses corais eles também conseguem produzir, né? Eles segregam uma crosta calcária, né? Que confere tanto proteção e permite também a ampliação, né? A disseminação dos corais. Então, os recifes eles são formados graças também a essa deposição calcária, né? Quando um coral morre e outro se desenvolve, ele vai crescer sobre aquela formação, aquela estrutura calcária, permitindo então a expansão desse recife,
né? E também a proteção, né? Essas formações calcárias mortas, elas servem para proteger ali o entorno da ação mecânica de ondas que chegam, né? Da chegada de outros organismos também para dentro dos recifes de corais. Então, existe uma série de benefícios. Essas formações calcárias, elas também servem de substrato para o desenvolvimento de outros organismos, como algas, outros selenterados, né, várias espécies de equinodermos, várias outras espécies de peixes que usam como abrigo e proteção, enfim. Por isso reúnem uma grande biodiversidade também. Bem, isso aqui eu já falei, né? E os serviços ecológicos e econômicos, né, se assim podemos dizer, que os recifes de corais podem oferecer. Bem, os recifes de corais têm uma grande importância ecológica na absorção do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, né? Vocês já devem ter ouvido falar que eles são grandes depositários de carbono. Só que, ao mesmo tempo que absorvem o carbono da atmosfera, a gente sabe que o excesso de dióxido de carbono ali na água, na atmosfera e, consequentemente, na água, pode gerado devido ao aquecimento global, né? Pode gerar acidificação desses ecossistemas, gerando a morte, o efeito de branqueamento de corais, né? Que leva o coral e as algas à morte. E a perda da biodiversidade desses recifes, já que os corais morrem, né? Então, a elevada temperatura gerada pelo aquecimento global e o excesso de CO2 podem ser muito prejudiciais porque influenciam no fenômeno chamado branqueamento de corais. Tá? Bem, outro benefício dos recifes de corais são que eles atuam como barreiras naturais contra ondas e tempestades que promovem erosões costeiras. Então, se a gente imagina um tsunami, não, estou exagerando, né? Mas imagina toda vez que o mar está de ressaca, né? E em algumas regiões do globo, o mar ele só não causa erosão e a destruição da faixa costeira devido à presença de barreiras naturais de corais. Né? Quando a onda vem grandona lá, primeiro ela esbarra num coral, no recife de coral, então ela perde energia, perde força. E aí as ondas vão com menos energia, né, mais diluídas, digamos assim, em direção ao continente, causando menos prejuízos, tá? E permitindo também a maior sobrevivência de organismos devido a menor turbulência. Bem, os recifes também abrigam 1/4 de toda a vida marinha, é muita coisa, considerando todo o ecossistema marinho. E são regiões de estoque pesqueiro, de minerais, né? Alguns, como eu falei, o próprio calcário é explorado pelo homem para utilização na calagem, na, na agronomia, né? Na agricultura, para controle de pH do solo, enfim. Benefícios turísticos nem se fala, né? Vamos mostrar alguns. Vocês já devem ter ouvido falar da grande barreira, né, de recifes de corais que existe lá na Austrália, no estado de Queensland, que fica na costa, região costeira, mais ou menos na região noroeste da Austrália. Bem, essa grande barreira, né, de recifes, de corais, é considerado o maior organismo vivo do mundo, se assim podemos nos referir, né, como uma grande colônia de corais. Bem, gente, além de lindo, né, isso tem uma importância em termos de biodiversidade muito grande, né? Muitas espécies vão só ocorrer ali, muitas espécies vão procurar essas regiões para poder se reproduzir e é óbvio, né? Isso aqui também tem um impacto no turismo muito grande. Todas as vezes que a gente ouve falar de regiões de praia, né? Regiões litorais que são bonitas para poder viajar, em geral tem um mergulho ali, né? Em alto mar ou mais próximo ao litoral, mas que tem um recife de corais, porque a beleza ela é simplesmente, né, estarrecedora, digamos assim, né?
Associado a esses recifes de corais, a gente tem vários outros selenterados, né? Várias espécies de peixes que só vão existir ali também, em associação com esses selenterados. Como a gente falou, é uma grande biodiversidade sustentada por esses recifes, tá? Vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar que em Guarapari eles afundaram um navio chamado Victory para formar um recife artificial, na verdade, né? Não é um recife de corais, na verdade tem corais, né, que chegam ali também, mas é um grande substrato que foi colocado ali para permitir a colonização por corais, por algas, né, por esponjas, por outros organismos que vão chegando e formando um grande, né, ecossistema, né? Então, são os recifes artificiais também, é um assunto bem interessante para quem tiver interesse. Aqui uma imagem para mostrar, né, a variedade de cores, de organismos, né, que que existem ali nessas regiões de recifes de corais, né? Tartarugas, várias espécies de peixes. Essa daqui é uma imagem da Praia do Francês, em Alagoas, Maceió, né? E só para mostrar para vocês, essa aqui é uma formação, né, em barreira de um coral, né, próximo ao litoral, na Praia do Francês. E aqui onde estão essas espuminhas brancas é justamente aquele efeito que essas barreiras têm de conter a força das ondas. Então as ondas elas chegam aqui, esbarram na barreira, quebram aqui primeiro e depois, ó, criam um grande remanso, uma área em que as ondas elas chegam com menos força, né, contribuindo para o turismo, né, que são praias mais tranquilas, praias em que o mergulho é muito explorado, você mergulha aqui perto dessas pequenas formações rochosas e de corais e consegue ver uma variedade de peixinhos coloridos, né, e de outras espécies, então é muito bonito, né? Aqui é os Parrachos de Maracajaú, no Rio Grande do Norte, também já devem ter ouvido falar, né? Quando visitarem, forem a algum congresso lá para a região de Natal, no Rio Grande do Norte, não deixe de fazer um passeio, né? De procurar uma agênciazinha ou ir por conta própria e fazer um passeiozinho desse aí. Os Parrachos é muito legal também para mergulhar, uma grande biodiversidade que a gente consegue visualizar, tá bom? Aqui a praia da Pajuçara, em Maceió, Alagoas também. Observem que onde a gente tem essas formações de corais, pessoal, em geral a água é muito clara mesmo, né? Então, por isso que são ambientes muito produtivos, né? Toda a massa de coralina, né, com suas algas associadas, tem uma produtividade muito grande, né? Que é essencial também para a sobrevivência do coral, mas que também permite a existência das demais espécies. Bem, saindo agora dos recifes de corais, vamos falar rapidamente sobre as zonas de mar aberto, considerando os ambientes marinhos, né, as zonas de vida marinha. Bem, as regiões de mar aberto, quando a gente sai da plataforma continental e vai em direção ao oceano aberto, são regiões de baixa produtividade primária líquida, tá? Nessas regiões mais distantes aí do litoral, como a gente falou, chega menos nutrientes, as águas são mais frias, né? Então você tem uma diversidade menor e uma produtividade líquida menor. A maior diversidade ela está nas regiões que a gente falou até agora, recifes de corais, né, a plataforma continental, costões rochosos, enfim, tá? As regiões de mar aberto são menos diversas e menos produtivas, tá? Exceto algumas, né, que sofrem os efeitos de ressurgência, como a gente falou, tá? A ressurgência são aquelas correntes que trazem nutrientes do fundo do oceano. Então, regiões em mar aberto que sofrem, né, o fenômeno de ressurgência podem apresentar maior produtividade primária líquida, mas de uma forma geral são regiões, né, ambientes pouco produtivos. Beleza? E vamos falar um pouquinho da ressurgência propriamente dita, né? Já falei lá atrás, vamos exemplificar aqui uma região no Brasil que sofre muito, né, esse fenômeno da ressurgência, que é a região dos lagos ali, a região de Arraial do Cabo, Cabo Frio, no Rio de Janeiro. São regiões de águas muito frias, né, cristalinas, mas muito ricas em nutrientes.
justamente porque naquela região da costa há influência dos ventos alísios. O que os ventos alísios fazem? Deslocam massas de águas superficiais quentes para o interior, né, dos oceanos. Quando essas massas são deslocadas, né, subsequentemente elas são substituídas por essas massas de água fria, né, que vêm carregadas de nutrientes. E aí, quando a ressurgência, por isso que o nome é ressurgência, né, elas surgem novamente aqui, ó. Quando essas águas afloram aqui na região, no litoral ou no oceano aberto, aqui é um exemplo no litoral, na região costeira, né, uma ressurgência costeira, elas trazem tantos nutrientes que em seguida o fitoplâncton ele prolifera, né? Fotossíntese vai ao auge. E junto a isso vem o quê? Vários outros organismos que se alimentam do fitoplâncton direta ou indiretamente na cadeia alimentar. Por isso são regiões riquíssimas para pesca, né? E para pesca, né? E a obtenção de alimento marinho, de origem marinha. Tá bom? Bem, voltando àquela figurinha nossa do início da aula, só para a gente poder especificar melhor o que é zona eufótica, né? Eufótica, né? Eu vem de verdadeiro, fótica, luz. Então a zona eufótica geralmente ela varia de 0 a 200 metros de profundidade na coluna d'água. Vai ser uma região em que essa região ela vai ser totalmente iluminada. Então ela tem a maior disponibilidade de luz que ocorre no ambiente de zona marinha, né, é na região eufótica, tá? Então, maior taxa de fotossíntese vai ocorrer na região eufótica, é onde o fitoplâncton vai realizar a maior taxa fotossintética e vai se proliferar mais. Portanto, nessa região, em geral, a gente também tem maior diversidade de organismos, porque base de cadeia alimentar é tudo, né? É vida no ambiente marinho. E ocorrem também lá na região do oceano aberto, eu não estou falando da zona eufótica aqui da região litorânea, como a gente já falou, da plataforma continental lá atrás, agora a gente está focando em oceano aberto. Bem, nessas regiões, aqui na zona eufótica, vão ter baixos níveis de nutrientes e altos níveis de oxigênio, tá? Baixos níveis de nutrientes por quê? Porque os nutrientes eles são rapidamente absorvidos pelo fitoplâncton. Como tem luz, né, o nutriente que está aqui ele é absorvido para formar, devido às altas taxas fotossintéticas, né, para as microalgas formarem biomassa. Então, né, os nutrientes ficam acumulados na biomassa fotossintética, né, fotossintetizante. Existem também peixes predadores de grande porte que estão aqui presentes, né? Então essa é a zona eufótica. Um pouquinho abaixo da zona eufótica, pessoal. Desculpa. Vamos mostrar alguns desses, né, grandes predadores, né? Fala, André. Uhum. O David deixou uma pergunta aqui, pedindo se você pode repetir qual a relação entre as águas cristalinas e corais. A relação entre águas cristalinas e corais, né, os recifes de corais que a gente falou lá atrás, está relacionada com a grande produtividade. Por que os recifes de corais eles só se formam em geral, sempre, né, aqui limitados à zona eufótica? Eu falei para vocês que os recifes de corais em geral ficam ali, né, até 60 a 80 metros de profundidade no máximo. Isso porque eles precisam de águas cristalinas, que são águas transparentes, e luz, para que ocorra o quê? Fotossíntese. Lembra que os corais são associações de algas com selenterados? Se as algas morrem, o coral morre, o selenterado morre. Então a relação de águas cristalinas com a presença dos corais, né, e a formação dos recifes é essa, porque a transparência da água e a disponibilidade de luz garantem a produtividade primária que vai tornar o ambiente, né, possível, viável, né, a sobrevivência desses corais. E aí, lógico, né, junto a eles vem toda uma biodiversidade associada. Entendeu? Relação de água cristalina e recifes de corais, a presença. Não ouvi não estou vendo o chat, mas vou acreditar que entendeu. Sim. Tá bom, valeu. Então, gente, vamos lá.
Na região de mar aberto, né, na zona eufótica, né, a gente sabe que existem organismos nectônicos, né, os grandes predadores que aparecem por lá. Aqui tem exemplo de um mamífero, né, um cetáceo, que é uma baleia, e um peixe cartilaginoso, que é o tubarão. São grandes, né, organismos, né, o tubarão, um grande topo de cadeia, né, o topo de cadeia alimentar. Conseguem se deslocar na massa d'água, mas vivem predominantemente nessa faixa, tá? Da zona eufótica. Bem, abaixo aqui da zona eufótica, a gente chega na zona que a gente chama de batial. Varia mais ou menos entre 200 a 1.500 metros de profundidade. Essa região aqui já é uma região mais distrófica, né? Disfótica, desculpa. Ou seja, tem pouca luz, né? A iluminação aqui já não é tão grande quanto era lá na zona eufótica. É claro que isso vai limitar muito mais os produtores primários, então aqui tem muito menos produtor primário, podendo até nem existir, tá bom? E aqui vai ter uma certa diversidade, não tão grande quanto na zona eufótica, né? A diversidade aqui já reduz mais um pouquinho, mas tem muitos organismos que vivem aqui e no período da noite migram lá para a zona eufótica para poder se alimentar, tá? Então, muitos organismos que vivem na região batial, eles são organismos que transitam entre a região eufótica, né, e a zona batial. Geralmente ficam maior parte do tempo do dia na região batial e à noite vão para a zona eufótica, né, para poder se alimentar. Tá joia? Por fim, e não menos importante, a zona abissal, que ela fica mais ou menos abaixo de 1.500 metros de profundidade, né? Até as fossas, né, abissais, as profundezas abissais, que é onde a gente tem o limite lá, as maiores profundidades, tá? Nessa região não existe luz, tá? Nas regiões abissais já não existe luz. Claro, se não existe luz, além de não existir luz, as águas são muito mais frias, tem muito menos oxigênio, né? Porque não existe uma produtividade primária através da fotossíntese, né? Não tem luz, não tem fotossíntese, então reduz o oxigênio, é muito mais frio, a pressão é muito maior aqui embaixo, né? Imagina a pressão que a água exerce nos organismos lá embaixo. Ou seja, há muito tempo atrás, suspeitou-se que nem existiria vida nas profundezas abissais. Hoje em dia sabemos que, lógico, a diversidade é menor do que aqui na região eufótica, mas existe uma riqueza de espécies e são espécies exóticas no sentido de serem espécies exclusivas daquele ambiente, espécies totalmente adaptadas àquela condição de ausência de luz, pouco oxigênio, alta pressão, tá? Então, quando esse ambiente começou a ser explorado, começou-se a descobrir aquelas espécies de peixes, né, que apresentam estruturas sensoriais no seu corpo, como antenas longas, né? Nossa, essa foi muito longa, né? Mas o corpo de várias espécies de peixes, de moluscos que ali vivem, são projetadas, né? Algumas espécies de equinodermos diferenciados também. E essas estruturas elas são sensoriais, elas ajudam como não tem luz, né? Os organismos não precisam ter uma visão boa lá embaixo. Então muitos têm os olhos atrofiados ou a formação somente de ocelos, né? Produzem estruturas sensoriais que permitem detectar a presença de algum outro organismo que pode servir de alimento, então facilita, né, a captura de uma presa. E alguns produzem o fenômeno da bioluminescência. Aqueles que dependem mais, ainda dependem um pouco da visão, mesmo que seja uma visão bem arcaica, geralmente desenvolveram, né, esses aparatos que produzem luz, a bioluminescência. E isso também ajuda na captura de alimento, tá bom? Aqui, pessoal, é um mapa que mostra essas regiões aqui, ó, vermelhas, são regiões de encontro ou separação de placas tectônicas. Por exemplo, aqui a gente tem, né, aqui a América do Sul, aqui a África do Sul, então aqui a placa sul-americana e sul-africana, e a gente sabe que esse ponto aqui é o ponto de divergência entre elas. Nesse ponto aqui,
há extravasamento de magma e a formação de uma cordilheira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no meio do Oceano Atlântico existe uma cordilheira de montanhas oceânicas que é chamado de dorsal mesoatlântica. Essa dorsal mesoatlântica é o limite, né? É a maior profundidade do Oceano Atlântico. E nessas regiões onde achava-se que não existia vida, hoje sabemos que existe sim uma vida que é sustentada não por organismos fotossintetizantes, como aqui na superfície, mas nessas regiões profundas existem bactérias capazes de realizar o processo de quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo em que esses organismos conseguem, através da oxidação de compostos inorgânicos, produzir a sua matéria orgânica, produzir o seu alimento, produzir energia, né? E aí, existindo essas bactérias, elas já vão ser fonte de alimento para outros organismos, que por sua vez vão ser fonte de alimento e energia para outros. Então, hoje sabe-se que existe vida nas profundezas abissais, tá? Graças ao processo de quimiossíntese. Aqui na dorsal mesoatlântica, devido ao extravasamento de magma, tem muitos compostos à base de enxofre. E aí o enxofre serve como mineral para que ocorram reações de oxidação realizadas por bactérias para poder obter energia desse processo. E aí sustentando essa vida, tá bom? Aí, ó, algumas imagens de alguns bichinhos que vivem, né, nessas regiões. Então, olha aqui as projeções do corpo, né, formando antenas ou estruturas sensoriais, né, que são sensíveis tanto ao movimento, né, ao movimento da água gerada por outros organismos, quanto através de, né, às vezes a percepção elétrica, né, de outro organismo devido à corrente, aos impulsos nervosos, enfim. São várias formas de adaptação. A bioluminescência que a gente falou, né, o atrofiamento de olhos ou simplesmente o não desenvolvimento do globo ocular, né, não do globo ocular, né, dos ocelos ou da estrutura ocular, né, de visão daquele organismo. Então, é isso mais ou menos que a gente observa nos organismos, sejam peixes, moluscos, crustáceos, né? Todos que vivem nas profundezas abissais são muito diferentes da vida que a gente conhece aqui em cima, tá? Ou pelo menos têm algumas características bem diferenciadas e bem interessantes para a sobrevivência nessas regiões. Para a gente finalizar, vamos falar das zonas de vida em água doce, né? Bem, os ambientes de água doce, pessoal, como eu falei lá no início, falei que geralmente a água doce é considerada abaixo de 0,5 gramas por litro, né? Com relação à salinidade. Bem, isso depende muito do autor da classificação, né? Mas as zonas de água doce são aquelas onde a concentração de sais na água é menor que 1, né? Então, geralmente giram em torno lá de 0,5 ou abaixo, né? Mas é sempre menor que 1 por volume. 1%, né, pessoal? Bem, esses ambientes de água doce, eles vão cobrir menos de 1% da superfície terrestre, ou seja, são os menores em quantidade, se a gente comparar falar em termos de ecossistemas aquáticos. A água doce são os que ocupam a menor parte do planeta, mas são os mais utilizados, né? Com certeza. A água doce ela é vital e prestam vários serviços ecológicos e econômicos, como a gente vai ver, tá bom? Os ambientes de água doce, né, que apresentam águas mais paradas, eu não gosto muito do termo água parada, né, mas eu falo assim águas mais paradas, porque elas não estão em movimento, não apresentam correntes. Seria o caso de um lago, de uma lagoa, de um alagado, de um brejo, né? São ambientes chamados de lênticos. Eu falo que não são totalmente parados porque se a gente pegar um pouquinho de água e botar no microscópio, você vai ver que existe movimento na gota de água, né? O movimento browniano devido à agitação das partículas. Então, por menor que seja o movimento, existe, né? Mas em termos de correnteza, digamos assim, são ambientes que não apresentam, tá? Então, lêntico, lembra o nome lêntico, lembra lentidão, né? Águas mais paradas.
E temos os ambientes lóticos. Os ambientes lóticos são aqueles de águas correntes, né? Águas movimentadas. Então apresentam água doce que apresenta movimentação. Exemplo, rios, riachos, arroios, né? Canais, todo e qualquer ambiente que tenha correnteza, movimentação da água, ok? Existem, claro, essa classificação, ela é a classificação tradicional e existem alguns ambientes que são criados artificialmente pelo homem, por exemplo, os reservatórios artificiais, que são, na verdade, represamentos de um rio. Um rio é um ambiente lótico. O homem vem e cria uma barragem, uma barreira aqui, ó, no curso do rio. O que vai acontecer com antes dessa barragem? A formação de uma represa, que, na verdade, o que é uma represa? Um grande lago, né? Era rio e virou um lago. Então a gente fala às vezes que as represas são ambientes intermediários entre ecossistemas lênticos e ecossistemas lóticos. Alguns autores chamam de semilêntico, semilótico, tá? E outros já falam que os reservatórios têm sua dinâmica muito mais parecida com lagos do que com rios, ok? Só a título de curiosidade. Bem, vamos lá. Quando a gente fala dos lagos, né? Vamos pegar um lago como exemplo de ambiente lêntico, né? De água doce. Os lagos eles são formados geralmente em depressões, né? Que são preenchidas por água que vem da chuva, do escoamento superficial, né? Do derretimento de neve, dependendo da região do globo terrestre, da infiltração de águas subterrâneas, ou seja, do afloramento do lençol freático. Então, se você tem uma depressão no terreno que foi geralmente causada pelo intemperismo, né, isso aí tende a formar um lago, ok? E qualquer lago, se a gente pegar um corte transversal, ele vai ter uma zona chamada de litoral, que é essa margem aqui. Região litoral é a margem do lago. A região liminética, que é a região mais aberta do lago, né, mais interior, mas é a região iluminada, porque abaixo da região liminética a gente tem a região profunda, tá? Então, região litorânea ou litoral, região liminética, região profunda, que é abaixo da liminética, né, onde tem menos luz, né, mas é a camada de água ainda, né? E a gente tem a região bêntica, ou zona bêntica, que é o fundo, tá? Todo o fundo aqui, ó, do lago é o que a gente chama de zona bêntica. Lembra, né, que está relacionado ao bentos. O bentos é aquela comunidade que vive associada ao fundo. Então, zona bêntica é o fundo, zona profunda, camada de água abaixo da região liminética, né? Ou seja, onde vai ter menos oxigênio, vai ocorrer menor índice de fotossíntese ou não vai ocorrer, chega menos luz, né? E as águas abertas superficiais, né, região liminética, onde chega mais luz, tem maior taxa fotossintética, né? E a região litorânea, que é essa transição, é a margem, né? Que também é iluminada e tem grande diversidade, são regiões bem heterogêneas. Tem plantas aquáticas que se desenvolvem aqui. Bem, a zona litoral e a zona liminética, por estarem em uma região mais iluminada, essas duas aqui, elas são também chamadas de trofogênicas. Gênica vem de formação, trofo vem de alimento. Então tem uma grande produtividade. E a zona profunda e a zona bêntica, elas são chamadas também de zona, elas constituem a zona trofolítica. Lítica vem de quebra, de consumo, né? Então é o consumo do que é produzido. Então aqui os processos de consumo são maiores do que os de produção, aqui embaixo, ok? Vamos a uma imagem para poder ilustrar, né, melhor. Aqui a gente tem um corte de um lago, né, com todas as regiões que eu falei, ó. Aqui eu tenho a zona litorânea, que é uma região de transição do ecossistema terrestre para um ecossistema aquático. Claro que nessa região a gente vai ter grande variedade de espécies de plantas aquáticas. Tem espécies emersas, que são aquelas fixas no fundo, mas que emergem para fora da água. Tem as plantas submersas, que são aquelas que estão fixas e debaixo d'água somente. Tem as flutuantes, né?
que são aquelas que ficam na lâmina d'água, flutuando com as raízes em contato com a água ou presas ao substrato, enfim. Uma grande diversidade de organismos, né, autotróficos, né, o perifíton vai se desenvolver muito bem aqui, o fitobentos também, uma fauna associada, então é uma região muito rica. Tá? Dentro de um lago, geralmente a zona litorânea, ou região litoral, é a mais rica em termos de biodiversidade. E aí a gente vai para a região aberta do lago, a gente tem aqui, né, a região iluminada, que vai formar a região liminética ou pelágica, também é conhecido como zona pelágica. Abaixo dela a gente tem aquela zona profunda que nós falamos, né? E aqui, formando o fundo, a gente tem a zona bêntica, tá? Que é o fundo, né, desse lago. Qual a diferença de lago para lagoa, gente? Vocês já devem ter ouvido falar, mas muitos devem se confundir. Em geral, ó, lagos são muito mais profundos do que lagoas. Lagoas são mais rasas. Isso tem muito a ver com a sua gênese. O que é gênese? Formação, tá? Como eu vou explicar? Geralmente os lagos eles são mais interiores. Eles são formados mais no interior dos continentes. Ao passo que lagoas, elas são mais litorâneas. As lagoas, em geral, são formadas pela ação do mar e do rio, né? Pelos processos de transgressão e regressão marinho, que vai depositando sedimento arenoso, e pela deposição também de sedimento que vem dos rios, formando represamentos naturais de água na faixa litorânea. Por isso são mais rasos e são mais litorais. Os lagos não, eles são formados em geral pelo processo, né, de erosão do próprio fluxo de um rio. À medida que o rio vai passando por entre rochas e pelo mesmo trecho ao longo dos anos, ele pode ir mudando o seu curso, né? Aqueles rios em meandros é muito comum, eles vão mudando o seu curso e quando eles vão mudando a sua rota, eles vão abandonando alguns trechos alagados. E como aqueles trechos já sofreram muito intemperismo, eles são profundos, né? Então esses lagos são mais interiores e são mais profundos. Bem, os lagos sendo mais profundos, a luz não vai alcançar sempre o fundo, né? Geralmente não alcança. E as lagoas sendo mais rasas, em geral a luz sempre vai chegar lá no fundo. Vamos ver alguns exemplos de lagoas, de lago, de ambientes, né, aquáticos continentais de água doce. Essa aqui é a Lagoa Maimbá, que fica na região de Guarapari, entre Meaípe e Anchieta. Quem passa aqui, ó, na Rodovia do Sol indo para Anchieta, vai ver essa lagoa. Numa imagem de satélite, a gente vê esse formato dela. Ela é bem próxima ao mar, tá vendo? Ó? A distância do mar. E ela é toda dendrítica, né? Tem um formato de luva, parece uma luva, tá vendo? Várias entradinhas, vários dedinhos. Bem, é uma lagoa que ela antigamente, naturalmente, ela tinha contato com o mar, mas depois foi construída a Rodovia do Sol, né, cortando aqui, ó, subiram o nível do terreno, e hoje ela tem uma conexão por baixo da Rodovia do Sol, né, uns canais que eles construíram, só que a lagoa está acima do nível do mar. Então, quando a lagoa enche muito, sai água dela e vai para o mar. Ela não tem aquela influência direta do mar mais. Só por spray marinho, né, os borrifos de água que vem para cá e o lençol de água marinha também, tá? Bem, além dos lagos, né, e lagoas que a gente falou, tem os riachos e rios, que são ecossistemas lóticos, né? Eles geralmente são formados pela concentração do escoamento superficial da água precipitada, né, chuva ou neve, e pequenos córregos e riachos vão se juntando e vão formando corpos hídricos maiores, que são os rios. Se a gente pegar uma região de uma montanha, né, em geral, a gente sabe que existem as nascentes, que primeiro vão formar pequenos córregozinhos, depois vão se unir e vão formar, né, córregos maiores, que vão se formar com outros até formar um rio, que é um corpo hídrico maior, né, mas com um maior volume de água, um maior diâmetro da sua calha. Isso, né, vai diferenciar um rio, por exemplo, de um riacho, de um córrego, né? Muitas vezes os córregos começam em áreas altas ou montanhas, como o exemplo que eu dei aqui. Estes coletam a água precipitada na bacia de drenagem e vão formando então, né, os rios cada vez com um calibre maior, né?
Então chove na montanha, as nascentes elas começam a florar, né? A água ela tende a se acumular aonde o terreno ele é mais tem uma depressão maior, né? Onde ele é mais profundo. Então, e a ação do intemperismo vai modificando essa paisagem com o passar dos anos, né? Por isso, como eu falei, o trecho de um córrego, o trecho de um rio, ele pode mudar, né, com o passar de muitos anos, devido à ação, né, erosiva, né, o intemperismo, né, da água principalmente. Bem, ao longo de milhões de anos, o fluxo de água em riachos e rios molda a superfície, o solo e rochas, né? Muito do que a gente vê aí, a gente sabe que é essa moldura, essas esculturas, né, realizadas pelos ecossistemas aquáticos, rios, riachos. E grande parte dos nutrientes são fornecidos pelo ambiente terrestre através de sedimento e de biomassa. Gente, ao longo de um rio, né, vocês sabem que mais próximo à nascente, aqui da nascente em direção à foz de um rio, muita coisa vai mudando, né? A altitude aqui, na verdade, eu fiz até um desenho ruim, né? Aqui seria a maior altitude, né? Próxima à nascente, em geral maior altitude, nascente, e aqui foz. A gente sabe que aqui um rio mais próximo à montante, né? Quando é mais próximo à nascente, o sedimento ele é mais rochoso, então a gente vê no fundo de um córrego, de um riacho, geralmente é pedra e cascalho. Quando a gente chega lá na foz, o fundo já é mais lodoso, é um sedimento fino, né? Silt, argila, né? Porque todas essas rochas elas vão quebrando aqui com o passar do tempo e muito material alóctone, né? Que é o material que vem de fora do rio, quando chove, devido ao escoamento superficial, à infiltração, né, tudo isso, vai acumulando aqui ao longo do rio. Por isso que regiões próximas à foz têm um sedimento mais fino, mais próximo à nascente, um sedimento mais rochoso. A transparência da água vai mudando, né, ela vai ficando mais turva em direção à foz, né, a quantidade de oxigênio vai reduzindo, enfim, o volume de água vai aumentando, né, em direção à foz. São todos os aspectos que influenciam nesse tipo de ecossistema. Algumas imagens para ilustrar, né? Aqui é a reserva biológica de Duas Bocas, que eu acho que assim, o sonho de todo aluno que faz biologia aqui no Espírito Santo é fazer uma visita técnica na Rebio Duas Bocas, né? A gente conseguiu fazer durante um tempo, né? Depois até mesmo por regras da própria reserva foi ficando cada vez mais difícil pela limitação dos grupos que a gente tinha que levar. Às vezes tinha que fazer duas visitas iguais com grupos diferentes da mesma turma. Então a gente teve várias dificuldades, né? Mas é um lugar que, se vocês puderem, um dia visitem, tá? Reserva Biológica de Duas Bocas. Lá você tem um reservatório que não é considerado um reservatório eutrófico, ele é oligotrófico, né? Abaixo dele tem um ponto de captação de água da Cesan, inclusive, mas a reserva em si, onde a gente entra na mata, faz as trilhas, tem vários córregozinhos desses aqui, ó. Aliás, tem um córrego principal que é muito bonito, de águas transparentes, fundo rochoso, ó, como a gente falou, e tem uma represa antiga que é lindíssima. Quem vai lá tem que entrar debaixo da represa lindíssima, antiga, onde tem opiliões, tem aquele escorpião vinagre, se não me engano, é lá que a gente acha esses bichos, tá? Que a gente só vê nos livros de zoologia. Mas vale muito a pena uma visita técnica lá. Aqui é o Parque Estadual Serra Nova, em Minas Gerais, tá vendo? Também um exemplo. Muitos córregos e riachos, eles têm trechos, né, que vão formar pequenas cachoeiras, né? É muito comum. Na nossa região ali de Santa Teresa, a gente também tem, né, vários córregozinhos, né, formações de riachos. Aqui é no Rio Jucu, né, já é uma parte muito mais volumosa de água, com a força muito maior, né, pelo acúmulo, né, de água que vai ocorrendo ao longo, a jusante do rio. E aqui é uma região mais próxima ali à Viana, onde tem um trecho com rochas, né, que a água vai lapidando mesmo o caminho. E aí vão fazendo esses trechinhos entre as rochas por onde a água vai passando com maior facilidade. E é muito bom, né, para a prática de esportes como rafting. Nunca fiz,
mas antes de morrer espero fazer ainda esse esporte que eu acho bem radical. Tem a ver com água, né? Eu gosto de estar ali perto da água. Bem, para encerrar, pessoal, vamos falar aí das áreas interiores alagadiças, né? Que são muito comuns em algumas outras regiões. Aqui no Brasil a gente tem algumas formações, tá? Quais são exemplos de áreas alagadiças, né, de água doce? São os pântanos, né? São os brejos. Brejos a gente tem aqui, né? São as áreas de várzeas, né? A gente tem várzeas nas florestas amazônicas, aquelas regiões de mata de igapó, mata de várzea, né? No Pantanal e tundra ártica. Tundra ártica, é óbvio, só vai existir na tundra. Bem, em geral, essas áreas são permanentemente inundadas, mas podem existir áreas alagadiças sazonais. A gente está vendo lá, vocês estão acompanhando, né, aqui no Pantanal, que é muito comum a formação desses brejos, dessas várzeas, dessas áreas permanentemente inundadas, está passando por um período longo de estiagem, e essa estiagem, inclusive, está vendo, está gerando, está tornando crítica as ações ali de queimadas. Então a gente está observando, acompanhando essa situação, que é muito atípica para o Pantanal, né? Não é uma coisa comum que a gente ouve falar o tempo todo, como a gente ouve, por exemplo, na Amazônia, mas que podem ocorrer devido a questões sazonais, até mesmo mudanças climáticas, né? Podem influenciar nesses aspectos, tá? Mas em geral não é assim que acontece. Essas regiões absorvem e armazenam o excesso de águas das chuvas, então são importantíssimas também para manutenção, assim como existem os lençóis freáticos, essas regiões são quase que de afloramento do lençol freático e também são importantes para a manutenção, né, da água e contribuição para o ciclo hidrológico. Fornecem tipos específicos de hábitat para a vida selvagem. Vocês vão ver, gente, que nessas áreas que são permanentemente inundadas, as comunidades são totalmente adaptadas. A vegetação é uma vegetação muito mais higrófila, né? Ou seja, que gosta de água, que é adaptada a viver na água. São as famosas macrófitas, né? Que de vez em quando a gente fala. Então, várias espécies também de animais, né? Que dependem dessas áreas para se reproduzir, ou pelo menos para sua fase de vida larval. Lá no Paulo César Viana a gente tem áreas alagadas, né? E a gente consegue ver a presença, por exemplo, de taboa, que é a Tifa dominguensis, da salvínia, várias plantas aquáticas. Esse aqui é um exemplo da região alagada dentro da tundra, tá vendo? Funciona meio que como um oásis, porque a tundra, ela guarda, tem muita, no período frio congela tudo, né? Então a vegetação ela é bem herbácea e ela tem que ser bem adaptada, né, a esse clima seco e frio, né? Então essas regiões elas são importantíssimas para as manutenções de biodiversidade nesses biomas. Aqui é a planície aluvial do Rio Doce. Então a planície aluvial ela é caracterizada por uma região dentro da bacia hidrográfica, que as margens, né, bem plana. Como essas regiões ao longo do rio são planas, quando o rio sobe de nível, a água se espalha nessa planície, né? Por isso que a gente chama de planície aluvial do Rio Doce. E aí esse espalhamento da água, né, que ocorre com certa periodicidade, vai formando várias áreas de alagados, né, ao entorno aí da bacia do Rio Doce, tá? Isso acontece de uma forma muito mais forte, né, mais evidente no Pantanal mato-grossense. Quando a gente pensa em Pantanal, a gente imagina essa fisionomia aqui, ó. Vários lagos, né, várias formações de brejo, várias áreas alagadiças. Quando o rio sobe, gente, isso tudo vira um piscinão só. E aí você tem até comunicação entre essas áreas de alagados, tá bom? Infelizmente, a gente está vivendo um período aí, né, de estiagem prolongado no Pantanal e as queimadas, né, que estão ocorrendo lá. Muito triste, né? Uma perda da biodiversidade muito grande. Aqui algumas espécies, né, que ocorrem tanto no Pantanal quanto na Amazônia e em outros biomas também, né, com a Vitória régia, né. Aqui é um exemplo da taboa, né, que eu falei com vocês, a Tifa dominguensis. Ela prolifera muito na superfície de lagos, na superfície não, desculpa, as margens de lagos, ali na região litorânea,
Quanto lagos e brejos, regiões brejosas, secam um pouco mais, fica mais rasinho, elas começam a invadir o centro, né, desse brejo ou desse lago. Elas se espalham rapidamente, tá? Se reproduzem através de espiguetas, né? Então tem uma reprodução muito rápida. Essa tá boa, chamada também de tifa. E um último exemplo para vocês, né, que ocorre lá nos Estados Unidos, ao sul da Flórida, são os Everglades. São considerados regiões pantanosas, né, que ocorrem lá nessa região da Flórida. E é muito interessante também porque são regiões de alagados, ó. Lembra até um pouco o nosso Pantanal, né? Só que essas regiões elas têm espécies que são endêmicas, ou seja, só existem ali. É muito interessante as espécies que se adaptaram a essas regiões que são permanentemente alagadas. Muitos estudos ecológicos são desenvolvidos, né, nos Everglades. Na minha área, que trabalho com ecologia aquática, muitos trabalhos com comunidades aquáticas, como por exemplo perifíton, fitoplâncton, macrófitas aquáticas, né, espécies bentônicas, os zoobentos, fitobentos, enfim. Uma infinidade de estudos são realizados nessas regiões. Os Everglades são considerados um grande laboratório natural na Flórida e são muito bem explorados pelos pesquisadores, por biólogos, liminólogos, né, de diversas linhas de pesquisa para poder explorar e entender melhor a biodiversidade desses locais e a dinâmica. Lá ocorrem, por exemplo, né, a presença aqui tem a garça branca e os ciprestes, que são essas espécies arbóreas lindas, né, que se desenvolvem em áreas alagadas. A gente falou que aqui, por exemplo, a gente tem as macrófitas de água doce e no manguezal a gente tem pouquíssimas espécies, né, que se adaptaram, né, e conseguiram sobreviver, né, no ecossistema manguezal. Aqui nos Everglades, né, nessas regiões pantanosas, a gente tem também espécies bem específicas, né, bem endêmicas, como por exemplo esses ciprestes, né, que estão aqui colonizados por vários gravatás, que são essas bromeliáceas, né, enfim. Então são regiões bem interessantes de se estudar, né? Se um dia eu pudesse escolher um local para fazer um pós-doutorado e quisesse, né, adentrar novamente nessa área de pesquisa, né? Se eu pudesse me dedicar de uma forma mais intensa a pesquisas, eu com certeza tentaria ir para essa região. Bem, pessoal, eu acho que com relação a zonas de vida aquática, é isso, né? É um assunto